A capacidade dos seres humanos em calcular quantidades dos mais variados modos foi um dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da matemática e da lógica. Nos primórdios da matemática e da álgebra, utilizavam-se os dedos nas mãos para efetuar cálculos. Com o passar dos séculos, inúmeras mudanças ocorreram, ocasionando nos diversos aparelhos eletrônicos e suas utilidades que vemos hoje. Começando pelo registro mais antigo, por volta de 2400 a.C., na Babilônia, foi inventado o ábaco, um instrumento de cálculo em sistema decimal, podendo apenas efetuar equações de adição e subtração. O ábaco dos humanos consistia em bolinhas de mármore que deslizavam numa placa de bronze cheia de sulcos. Em 1642, em Paris, Blaise Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Aos 19 anos, inventou a primeira máquina de calcular, chamada de máquina aritmética. Depois, roda da Pascalina e, finalmente, Pascaline. Foi a primeira calculadora mecânica do mundo. Originalmente, Pascal pretendia construir uma máquina que realizasse as 4 operações fundamentais, mas apenas conseguia fazer diretamente operações de adição e subtração. Blaise Pascal motivou-se a criar essa máquina porque seu pai era contador e precisava de ajuda com cálculos mais avançados. O filósofo, cientista, matemático, diplomata e bibliotecário Gottfried Wilhelm Leibniz, na Alemanha em 1682, se tornou um dos inventores mais prolíficos no campo das calculadoras mecânicas. Ele trabalhou para adicionar a multiplicação automática e a divisão à calculadora de Pascal. Ele também refinou o sistema de números binários, que se tornou a base de todos os computadores digitais. Joseph Marie Jacquard, na Alemanha, em 1804, construiu um tear inteiramente automatizado, que podia fazer desenhos muito complicados. Esse tear era programado por uma série de cartões perfurados, cada um deles controlando um único movimento da lançadeira. Curiosamente, ele era de um ramo que não tinha nada a ver com números e calculadoras, a tecelagem. Filho de tecelões e ele mesmo um aprendiz têxtil desde os 10 anos de idade, Jacquard sentiu-se incomodado com a monótona tarefa que lhe fora confinada na adolescência: alimentar os teares com novelos de linhas coloridas para formar os desenhos no pano que estava sendo fiado. Como toda a operação era manual, a tarefa de Jacquard era interminável. A cada segundo, ele tinha que mudar o novelo, seguindo as determinações do contratante. Com o tempo, Jacquard foi percebendo que as mudanças eram sempre sequenciais. Inventou um processo simples, cartões perfurados, onde o contratante poderia registrar ponto a ponto a receita para a confecção de um tecido. Esse tear automático, capaz de ler cartões e executar operações na sequência programada. A primeira demonstração prática no sistema aconteceu na virada do século XIX, em 1801. Os mesmos cartões perfurados de Jacquard que mudaram a rotina da indústria têxtil teriam, poucos anos depois, uma decisiva influência no rumo da computação. Charles Babbage, matemático, cientista e inventor. Uma das suas invenções, por exemplo, foi o velocímetro. Babbage também inventou a máquina diferencial, um modelo apresentado por Babbage na Inglaterra em 1822, que era capaz de resolver equações polinômicas através de diferenças entre números, e assim de efetuar os cálculos necessários para construir tabelas de logaritmos. A máquina tinha a capacidade de receber dados, processá-los e armazená-los e exibi-los. Graças a ela, Babbage ficou conhecido como o pai do computador e conseguiu o apoio governamental para criar um modelo mais complexo, a máquina analítica, que nunca foi concluída. A máquina analítica, também conhecida como engenho analítico, foi proposto pelo professor de matemática e pioneiro da ciência da computação. A máquina analítica incorporava uma unidade lógica aritmética, fluxo de controle na forma de ramificações condicionais, loops e memória integrada, tornando o primeiro projeto para um computador de uso geral. Em outras palavras, a estrutura lógica da máquina analítica era essencialmente a mesma que dominou o design de computadores na era eletrônica. Outra diferença da máquina analítica é que ela poderia ser programável.
Ada Lovelace foi uma matemática e escritora inglesa. Hoje é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado pela máquina analítica de Charles Babbage. Durante o período em que estava envolvida com o projeto de Babbage, ela desenvolveu os algoritmos que permitiram à máquina computar os valores de funções matemáticas, além de publicar uma coleção de notas sobre a máquina analítica. Por esse trabalho é considerada a primeira programadora de toda a história. A linguagem Ada foi homenagem a Ada Lovelace. Anos depois da morte de Babbage, a máquina foi construída para provar que poderia ter sido o primeiro computador do mundo. Herman Hollerith foi um empresário norte-americano e o principal impulsionador do leitor de cartões perfurados, instrumento essencial para a entrada de informação para os computadores da época. Foi também um dos fundadores da IBM. Utilizando o princípio descoberto por Jacquard dos cartões perfurados, Hollerith criou a máquina tabuladora, que utilizava esses cartões para fazer o cálculo do censo populacional de 1980 nos Estados Unidos. Alan Turing foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação britânico. Foi influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formação do conceito de algoritmo e computação com sua máquina. A máquina de Turing, que possibilitava calcular qualquer número e função de acordo com as instruções apropriadas, pode-se dizer que era um modelo abstrato de um computador, que se restringe apenas aos aspectos lógicos de seu funcionamento, memória, estados e transições. Turing também se desenvolveu na construção de máquinas físicas para quebrar códigos secretos das comunicações alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, com um computador chamado Enigma, e ainda criou o Colossus, que decifrava essas mensagens, tendo utilizado alguns dos conceitos teóricos desenvolvidos para o seu modelo de computador universal. O primeiro computador eletromecânico foi construído por Zurab Zuse em 1936. Esse engenheiro alemão construiu a partir de relés que executavam os cálculos e dados lidos em fitas perfuradas, o Z1, e também o primeiro computador a usar o sistema binário. Há uma grande polêmica em torno do primeiro computador. O ZU é considerado por muitos o primeiro computador eletromecânico. Zuse tentou vender o computador ao governo alemão, que desprezou a oferta, já que não podia auxiliar no esforço de guerra. Os projetos de Zuse ficaram parados durante a guerra, dando a chance aos americanos de se desenvolver seus computadores. Com o tempo, Zuse foi aprimorando seu computador, Z1, Z2, Z3 e o Z4, e foi até utilizado pela Marinha Alemã. Mark I, ou Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC em português, seria calculadora automática de sequência controlada. Foi a primeira calculadora eletromecânica automática com base no calculador analítico de Babbage, desenvolvido nos Estados Unidos. Projetada em 1930 pelo estudante pós-graduando de física Howard Aiken na Universidade de Harvard, e construiu em 1944 em uma parceria com a empresa IBM durante a Segunda Guerra Mundial. O Mark I possuía aproximadamente 120 metros cúbicos, 8 km de fio e pesava cerca de 5 toneladas. O seu sucessor, o Mark II, trouxe ao mundo o primeiro bug, para português inseto, termo utilizado para identificar um erro, descoberto por Grace Hopper, que estava envolvida no seu desenvolvimento. A partir do Mark I começa a primeira geração dos computadores. Electronic Numerical Integrator and Computer, em português, computador integrador numérico eletrônico. ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico. Muitos comentam que o primeiro foi o Mark I, mas este era apenas eletromecânico. O ENIAC entrou em funcionamento em fevereiro de 1946 pelas mãos dos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly. O ENIAC começou a ser desenvolvido em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial para computar trajetórias táticas que exigiam conhecimento substancial em matemática com mais agilidade, mas só se tornou operacional após o fim da guerra.
O sistema operacional da máquina era através de cartões perfurados. Sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo. Criado na Segunda Guerra, tinha como principal finalidade cálculos balísticos. Possuía 17.468 válvulas termônicas e 160 kW de potência. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano necessitava urgentemente das tabelas de artilharia para configurar suas armas. Sem o ENIAC, as tabelas de artilharia eram feitas por vários matemáticos. O grande problema era que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam produzindo muitas armas, e as tabelas de artilharia feitas pelos matemáticos demoravam muito para ficarem prontas. Como o exército americano necessitava urgentemente dessas tabelas, surgiu então a necessidade de se ter uma máquina que fizesse o trabalho dos computadores humanos em menos tempo, ou seja, o ENIAC. O ENIAC pesava cerca de 30 toneladas e ocupava uma sala inteira de 10 por 15 metros. No ENIAC, o programa era feito reagindo à fiação em um painel. O ENIAC torna-se obsoleto e economicamente inviável para manter após 10 anos de operação, tendo sido desativado no dia 2 de outubro de 1955 e posteriormente desmontado. Hoje encontram-se peças do ENIAC por todos os museus do mundo. EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, por sua sigla em inglês, foi um dos primeiros computadores eletrônicos, ao contrário do ENIAC, que se operava com base em codificação decimal. O EDVAC foi projetado para utilizar códigos binários e manter os programas armazenados na memória, respeitando a arquitetura de von Neumann. A esse ponto, John von Neumann propôs a ideia de transformar calculadores eletrônicos em cérebros eletrônicos, modelar a arquitetura do computador segundo o sistema nervoso central. Para isso, eles teriam que ter 3 características. A primeira, codificar as instruções de forma possível de ser armazenada na memória do computador. Von Neumann sugeriu que fossem usados 1 e 0. 2. Armazenar as instruções na memória, bem como toda e qualquer informação necessária à execução da tarefa. E terceiro, quando processar o programa, buscar as informações diretamente na memória, ao invés de lerem um novo cartão perfurado a cada passo. Este é o conceito de programa armazenado, cujas principais vantagens são rapidez, versatilidade e automodificação. Assim, o computador programável que conhecemos hoje, onde o programa e os dados estão armazenados na memória, ficou conhecido como arquitetura de von Neumann. O projeto de EDVAC é considerado um sucessor na história da computação, e sua arquitetura tornou-se padrão para os computadores modernos. Fisicamente, o computador foi construído pelos seguintes componentes: uma unidade leitora e gravação, uma unidade de controle com o osciloscópio, uma unidade para receber instruções numéricas em partes de números em um tempo e mantê-los na memória após a confirmação de outra unidade idêntica, um cronômetro e uma unidade de memória dual. Uma das principais preocupações do projeto foi o de equilíbrio entre confiabilidade e custo. EDVAC fisicamente possuía 6.000 tubos de vácuo e 12.000 diodos, consumindo o equivalente a 56 kW de potência. Ocupava 45,5 metros quadrados de área e pesava 8 toneladas. O EDVAC funcionou até 1961. O UNIVAC, pelos mesmos criadores do EDVAC, foi o primeiro computador comercial do mundo, vendido ao Escritório de Censo dos Estados Unidos em 31 de março de 1951. A IBM aproveitou a arquitetura de Von e lançou uma série de computadores que foram muito bem sucedidos em suas vendas. O começo da segunda geração de computadores, em 1958, foi marcado pela substituição das válvulas pelos transistores, possibilitando várias vantagens, como redução do tamanho dos computadores, redução dos gastos com energia e mais baratos. O primeiro computador com transistor foi feito pelo MIT. Durante a segunda geração de computador, existiu uma grande concorrência entre empresas de computadores para vender seus produtos para outras empresas.
Então ocorreu uma modificação de potência nas máquinas e preços tornando mais acessíveis para essas empresas. O Burroughs B5000 foi o primeiro computador projetado para ter uma facilidade em sua programação, não necessitando de um grande conhecimento na área. Até antes, os computadores eram programados por grandes técnicos nessa área. A terceira geração de computadores, com início em 1965, teve como evolução primordial a implementação dos circuitos integrados. O uso de transistores passou a ser substituído pelos circuitos integrados, unidades de encapsulamento semicondutoras que agruparam transistores, resistores e diodos, e outros componentes elétricos interligados em uma pastilha de silício e germânio, que passaram a ser conhecidos como chips. As duas variedades de circuitos integrados da geração eram o SSI, Small Scale Integrator, circuitos de pequena escala, com cerca de 10 transistores por chip, e os MSI, Medium Scale Integrator, circuitos de média escala, com cerca de 100 transistores por chip. Essa compactação dos componentes possibilitou a diminuição do tamanho dos computadores, mas o menor deles ainda pesavam mais de 20 kg, redução também do aquecimento e do consumo de energia. Por outro lado, a proximidade dos circuitos possibilitou um aumento na velocidade de processamento dos computadores, chegando à velocidade de 1 milhão de operações por segundo, nanosegundos, e no número de operações simultâneas, pois os diferentes circuitos do chip poderiam se comunicar com hardwares distintos ao mesmo tempo, além de um aumento na confiabilidade da máquina. Além de tudo isso, agora era possível aumentar a capacidade de um computador de acordo com a necessidade. O custo de produção de um computador começava a cair, atingindo uma faixa de mercado que abrangia as empresas de médio porte, centros de pesquisas e de universidades menores, fazendo com que os computadores não fossem mais exclusivos para uso militar e científico. O uso domiciliar ainda não era comum, pois a aquisição era difícil, devido a eles ainda serem grandes, robustos e a necessidade de muita energia para resfriamento do sistema digestivo. Durante esta geração foram criados os teclados para digitação de comandos e monitores também, permitiam a visualização de sistemas operacionais ainda muito primitivos. A quarta geração dos computadores, ainda utilizando os circuitos integrados, teve início em 1971, com o lançamento dos primeiros microprocessadores, muito mais potentes que os circuitos SSI e MSI de até então. Os computadores diminuíram de tamanho com o uso desses chips e passaram a ser chamados de microcomputadores, pois pesavam menos de 20 kg. O aumento da velocidade nos processadores possibilitou a execução de um número cada vez maior de tarefas ao mesmo tempo. Até a terceira geração dos computadores, o tempo de resposta das máquinas eram medidos em ciclos, ou seja, números de ações em curtos períodos de tempo para ver a fração de segundo utilizada por cada. Com a velocidade dos microprocessadores, isso não era mais viável, pois isso surgiram as medições por clock, que calculava o número de ciclos que podem ser realizados por segundo. O primeiro microcomputador lançado foi o Altair 8800, que utilizava o microprocessador 8080 da Intel e custava cerca de $621. Vendido originalmente como um kit através da revista norte-americana Popular Electronics, os projetistas pretendiam vender apenas algumas centenas de unidades, tendo ficado surpresos quando venderam 10 vezes ou mais que o previsto para o primeiro mês. Hoje o Altair é reconhecido como a fagulha que levou à revolução dos computadores pessoais. A primeira linguagem de programação para a máquina foi o Altair Basic, que conduziu à fundação da Microsoft. A Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. O primeiro produto desenvolvido pela empresa foi a versão do interpretador BASIC para o computador Altair 8800 da MIT. Em 1976 é lançado o Microsoft Fortran para computadores baseados em CP/M. A Intel, fundada em 18 de julho de 1968 por Robert Noyce,
físico e co-inventor, e Gordon Moore, físico e químico. O primeiro produto da empresa foi o circuito integrado de memória RAM, e a mesma logo se tornou líder nesse mercado nos anos de 1970. Paralelamente, os engenheiros da Intel, Marcian Wolf, Frederico Faguin, Stanley Mazur e Masatoshi Shima inventaram o primeiro microprocessador, o Intel 404. Foi introduzido no mercado para produção em massa em novembro de 1971. A Intel, juntamente com a Texas Instruments, houve uma invenção quase simultânea do microprocessador. Até hoje, a Intel fabrica processadores para os computadores atuais. Em 1976, outra dupla de jovens, Steve Jobs e Steve Wozniak, iniciou outra empresa que mudaria o rumo da informática, a Apple. Jobs e Wozniak abandonaram a Universidade de Berkeley para poderem se dedicar ao projeto de computador pessoal criado por Wozniak, o Apple I. Como Wozniak trabalhava para a HP, o seu projeto precisava ser apresentado para a empresa, que recusou de imediato a ideia. Isso abriu o caminho para a criação da Apple, empresa fundada pelos dois que comercializam os computadores. Montados na garagem de Jobs, os 200 primeiros computadores foram vendidos nas lojas da vizinhança, a $500 cada. Interessados pelo projeto, Mark Mukala, na época vice-presidente de marketing da Intel, resolveu investir $250 mil na Apple. Alguns meses depois, já em 1977, foi lançado o primeiro microcomputador como conhecemos hoje, o Apple II. O equipamento já vinha montado com um teclado integrado e era capaz de gerar gráficos coloridos, parte da linhagem de programação do Apple. Alguns meses depois, já em 1977, foi lançado o primeiro microcomputador como conhecemos hoje, o Apple II. O equipamento já vinha montado com teclado integrado e era capaz de gerar gráficos coloridos. Parte da linguagem de programação do Apple II havia sido feita pela Microsoft, uma variação do BASIC para o Apple II. As vendas chegaram a 2,5 milhões no primeiro ano de comercialização. E com o seu rápido crescimento de vendas, a Apple se tornou uma empresa pública. A Xerox, empresa que dominava o mercado de copiadoras, acreditava que o negócio poderia perder rentabilidade com a redução do fluxo de documentos em papel, por causa do uso de documentos em formato eletrônico. Palo Alto Research Center. Nessa época, o parque desenvolvia muitas novidades com as redes locais e impressoras laser, mas a pesquisa mais importante era a interface gráfica e o mouse, após grandes desastres na tentativa de comercializar computadores do parque. A partir da primeira metade da década de 1980, mais precisamente em 1983, a Apple Inc. passou a utilizar o mouse como dispositivo apontador de seus micros Apple Lisa. Apesar de moderno, não chegou a ser produzido em grande quantidade, pois o mercado não estava preparado para pagar quase 10 mil apenas pela facilidade de uso. Desde lá para cá, o periférico tornou-se parte integrante dos atuais PCs. Em 24 de janeiro de 1984, surgiu o Macintosh, o primeiro computador de sucessor com a interface gráfica amigável, usando ícones, janelas e mouse. Sua acolhida foi extremamente entusiástica, grande parte disso devido às campanhas publicitárias em massa da Apple. Embora tenha sido inventado por Bill English, a sua patente pertence a Douglas Engelbart. Apresentou esse periférico pela primeira vez em 9 de dezembro de 1968, denominando de XY Position Indicator for a Display System. Construía-se então uma pequena caixa de madeira com apenas um botão. O inventor Engelbart ficou sem muita utilização devido à falta de necessidade do tal dispositivo. Afinal, a maioria dos computadores utilizava apenas textos sem cursores na tela. Agora falando um pouco sobre alguns acontecimentos na área da computação, começando em 1954, criação da primeira linguagem de programação, Fortran. 1958, a linguagem Lisp.
Em 1960, a linguagem AOL. Ainda em 1960, a linguagem COBOL. 1962, o Quick Search. 1964, a linguagem BASIC. Em 1969, a ARPANET, a primeira internet nos Estados Unidos. Em 1971, o sistema operacional Unix. Em 1971, a linguagem C. Ainda em 1971, a linguagem Pascal. Em 1975, o lançamento dos primeiros notebooks. Em 1981, o primeiro vírus. E em 1985, o lançamento do primeiro Windows. Já em 1990, a Microsoft lançou o Windows 3.0 e também ocorreu o lançamento da internet. Em 1991, o desenvolvimento do www, o World Wide Web. Em 1995, a Microsoft lançou o Windows 95, o Windows NT 4.0 e o Windows CE. E em 1998, a fundação da Google. Falando sobre as mudanças dos primeiros microprocessadores da Intel, o Intel 4004 foi o primeiro microprocessador utilizado em calculadoras. O Intel 8008, o primeiro microprocessador de uso geral. O Intel 8086, o primeiro microprocessador de 16 bits e o primeiro da arquitetura x86. E o Intel 8088, de 16 bits, com barramento de 8 bits. Os softwares são uma sequência de instruções a serem seguidas e ou executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado, informação ou acontecimento. Um software normalmente é composto por diversas funções, bibliotecas e módulos que geram um programa executável ao final do processo de desenvolvimento e este, quando executado, recebe algum tipo de entrada de dados, processa as informações segundo uma série de algoritmos ou sequências de instruções lógicas e libera uma saída como resultado desse processamento. Licença de software é um documento que define os limites de uso que um usuário pode ter em relação a um produto de terceiros. A origem do termo remonta ao uso de imagem e de som, como compreendido pelo direito, e pode restringir a cópia, a distribuição e a adaptação da aplicação. É por meio da licença de software que os usuários finais poderão ter acesso a uma ou mais cópias do sistema sem que os direitos autorais do fornecedor sejam violados, definindo as responsabilidades de ambas as partes do contrato. O software fechado ou proprietário é quando o programa já vem completo e sem a possibilidade de customização, sem acesso ao código-fonte. Por exemplo, o Microsoft Windows e o Microsoft Office. Já o software aberto ou livre, você possui uma liberdade maior de customização, sem a necessidade de pedir permissão para modificação ou distribuição desse programa, com acesso ao código-fonte. Mas livre não significa gratuito, e fechado não significa pago. No geral, o software livre necessita um conhecimento maior para sua execução do que o software proprietário. Os exemplos são navegadores como o Google Chrome, Mozilla Firefox e o sistema operacional Linux. Windows e suas versões. É inegável a popularidade que o sistema operacional da Microsoft possui no segmento em que atua. A pesquisa de mercado mais recente aponta que o sistema operacional está presente em mais de 90% dos computadores do mundo. Mas como muitos devem saber, nem sempre foi assim. O Windows não nasceu da forma como todos conhecemos, e nem com todos os recursos com os quais estamos familiarizados.
Houve um processo gradual de evolução, em que a Microsoft aprendeu quais eram as necessidades das pessoas e aperfeiçoou funcionalidades para equipar o seu programa. O primeiro sistema operacional lançado pela companhia chegou ao mercado no ano de 1985. Desde então, muitas versões de seu software para equipar estações de trabalho foram entregues aos consumidores. Windows 1. O Windows 1 foi construído sobre o MS-DOS, e seu funcionamento se apoiava bastante nas entradas inseridas nas linhas de comando do sistema. Apesar disso, a Microsoft já havia colocado suporte ao mouse, incluindo também um jogo para ensinar as pessoas a utilizarem o novo periférico. Windows 2. 2 anos depois da estreia no mercado de sistemas operacionais, a Microsoft resolveu fazer o lançamento do Windows 2 em dezembro de 1987. A grande inovação desse software era a possibilidade de as janelas sobreporem umas às outras. Também foi incluída a possibilidade de minimizar e maximizar as janelas, e o conhecido painel de controle, que reunia as principais ferramentas do sistema, também fez a sua estreia no Windows 2. Outras duas ferramentas que debutaram nessa versão e permanecem até hoje são o Word e o Excel, pertencentes ao pacote Office. Windows 3. Lançado em 1990, esse foi o primeiro sistema operacional da Microsoft a exigir um disco rígido para ser instalado. Este também foi aquele que despertou a atenção do mercado para o nome Windows, colocando-o de uma vez na disputa pela popularidade. A grande inovação do Windows 3 diz respeito aos programas do MS-DOS, que agora podiam ser executados em uma janela normal, dando bastante flexibilidade aos que não se adaptavam logo de cara com a interface gráfica do software. O suporte a 256 cores e o jogo Paciência foram novidades importadas nessa versão do sistema operacional. Windows 3.1. Apesar de o Windows 1 e 2 possuir suas versões derivadas com um ponto, foi o Windows 3.1 que precisou ser separado do 3, por causa de suas atualizações significativas. A principal delas foi a introdução da fonte TreeType, transformando o sistema operacional pela primeira vez em uma plataforma de publicação. O Windows 3.1 exigia 1 MB de memória RAM para ser executado, e depois de instalado ocupava apenas 15 MB do disco rígido. O jogo Campo Minado fez a estreia nessa versão do sistema operacional da Microsoft. Windows 95. Como o nome sugere, esse sistema operacional da Microsoft foi lançado no ano de 1995 e trouxe pela primeira vez o menu iniciar e a barra de ferramentas tão familiares para todos nós. O Windows 95 também inaugurou o conceito de Plug and Play, facilitando bastante a vida de quem precisasse utilizar um periférico diferente. Foi nessa versão que o Internet Explorer fez a sua estreia, mas chegou apenas em um pacote adicional lançado posteriormente. A arquitetura de 32 bits também começou a aparecer nesse sistema operacional, e o MS-DOS ainda era necessário para executar uma série de funções do sistema e acessar muitos de seus recursos. Windows 98. Lançado em 1998, o Windows 98 foi construído sobre a versão anterior e trouxe uma série de novidades. Entre elas estão o Internet Explorer 4, o Outlook Express, o Windows Address Book, o Microsoft Chat e o NetShow Play, que posteriormente seria substituído pelo Windows Media Player. Com exceção do Internet Explorer, do Outlook e do WMP, todas as outras ferramentas já foram aposentadas ou substituídas. O Windows 98 introduziu o recurso de avançar e voltar na navegação, além da barra de endereço do Windows Explorer. O suporte ao padrão USB também foi bastante aprimorado, dando início a uma adoção generalizada desse formato. Windows ME. O Windows Millennium Edition foi a última versão do sistema operacional baseada no MS-DOS e considerada por muitos como a pior de todas. Ela foi lançada em 2000 e teve uma variante que foi especialmente desenvolvida para equipar servidores, o Windows 2000. O Internet Explorer 5.5, o Windows Media Player 7 e o Windows Movie Maker fizeram a sua estreia no Millennium Edition. O recurso de autocompletar também fez a sua primeira aparição nesse sistema operacional.
mas isso não foi suficiente para salvá-lo das críticas por causa dos bugs e problemas de instalação que apresentava. Windows XP. Alguns argumentam que seja a melhor versão do sistema operacional da Microsoft. Ela foi lançada em outubro de 2001 e foi a que mais durou no mercado, recebendo suporte até o mês de abril de 2014, 13 anos após sua estreia no segmento. O sistema operacional ainda se mostrava relativamente popular, estando presente em mais de 20% dos computadores de todos os adeptos do sistema operacional. As principais novidades foram a repaginada no visual e a estabilidade do sistema, que agradou e conquistou milhões de usuários ao redor do mundo. Windows Vista. Ao contrário do seu antecessor, o Windows Vista recebeu duras críticas aos consumidores que tiveram a infelicidade de utilizá-lo. O sistema apresentava uma série de problemas e funcionalidades mal implementadas, sendo que uma das principais reclamações era referentes ao UAC, ou User Account Control, controle de contas do usuário. Apesar disso, o Windows Vista trouxe um visual moderno que apostou na transparência e recursos visuais bem chamativos, como os gadgets na área de trabalho. No entanto, esses também foram recursos que desfavoreceram o sistema operacional, por exigirem muito do hardware da máquina, limitando a sua atuação para computadores mais potentes. Windows 7. Vencendo com facilidade a liderança de sistemas operacionais mais utilizados no mercado, o Windows 7 disputa o topo do ranking na preferência de usuários com o XP. Lançado em 2009, esse sistema operacional trouxe mudanças visuais pequenas em relação ao antecessor, mas é mais rápido, estável e fácil de utilizar. Mais da metade da população mundial tem acesso ao computador que utiliza o Windows 7 como sistema operacional principal em sua máquina. Isso mostra como a Microsoft acertou em cheio com a versão de seu software. Windows 8. Lançado em 2012, o Windows 8 foi a tentativa mais radical da Microsoft de alterar o visual do seu sistema operacional. A mudança foi motivada por causa da chegada dos dispositivos que respondem ao toque, eliminando por causa disso o menu iniciar e dando lugar a uma tela totalmente nova que se baseia em uso de tiles, pequenos quadrados que apresentam um programa. A mudança na aparência não agradou a todos, que culminou no fracasso do sistema operacional. Apesar disso, o Windows 8 é ligeiramente mais rápido que seu antecessor e trouxe muitas novidades, como o suporte para USB 3.0 e a loja do Windows. Uma versão para dispositivos móveis e com suporte a processadores ARM, batizado de Windows RT, também foi lançada, mas não fez o sucesso que a companhia esperava. Windows 8.1. Trazendo mudanças sutis em relação ao seu antecessor, o Windows 8.1 vem em resposta às reclamações das pessoas por causa das alterações visuais que o sistema operacional sofreu. Por causa disso, a Microsoft decidiu retroceder e trazer de volta o botão do menu iniciar. Além disso, as pessoas podiam escolher iniciar o computador diferentemente a partir da área de trabalho, o que não era possível com o Windows 8. Não houve mudanças significativas em relação à estabilidade e à velocidade do sistema. Windows 10. Atualmente a principal versão do Windows, a sua primeira versão de teste foi lançada em 1º de outubro de 2014. Apresentou uma série de mudanças em relação ao seu antecessor, Windows 8.1. Entre elas estão a volta do menu iniciar, múltiplos ambientes de trabalho, novo navegador, o Microsoft Edge, aplicativos renovados, foto, vídeo, música, loja, Outlook, Office Mobile e até o próprio de comando, e da união das múltiplas plataformas, inclusive o app Xbox. O Windows 10 recebeu em grande parte análises positivas desde a sua data original de lançamento, em 29 de julho de 2015. Os críticos elogiaram a posição da Microsoft diante as críticas, especialmente dos usuários comuns. A sua decisão de eliminar algumas das mecânicas introduzidas no Windows 8. Como já vimos, o sistema Linux é livre e gratuito. Seu código-fonte é aberto, permitindo que as pessoas, empresas e organizações possam customizar conforme a necessidade, tornando-o adaptável para qualquer tipo de uso, desde desktop e servidores.
Distribuição Linux. Trata-se de um conjunto de softwares elaborados em torno do kernel do Linux, tornando-o operacional para os usos distintos. Primeiro é preciso ter em mente que o Linux em si é apenas o kernel do sistema, ou seja, um software que você não vê, mas que é responsável por controlar as interações entre o hardware e os outros programas da máquina. Sempre que um aplicativo recebe ou envia dados, é o kernel que traduz essas informações ao processador e os outros componentes eletrônicos do computador. Portanto, apesar de o kernel do sistema ser muito importante, ele sozinho não é muito útil para o uso final, visto que todos precisamos de editores de texto, navegadores, programas de bate-papo e jogos. Atualmente já foram criadas cerca de 600 distribuições Linux, sendo que mais da metade delas continua ativa e com desenvolvimento frequente. Seja de objetivo comercial ou puramente voltado à comunidade de usuários e programadores, cada distribuição possui suas peculiaridades e por isso acaba sendo preferida ou desprezada pelos adeptos do Pinguim. As diferentes distribuições Linux utilizam este código aberto, produzido individualmente para compilar diferentes sistemas operacionais, combinando partes em um único sistema para você inicializar e instalar. Nesse processo, a maioria das distribuições adiciona seus próprios toques finais, como temas e softwares personalizados, além de escolher o ambiente desktop, o navegador web e outros programas padrões que irão rodar junto ao sistema operacional. Alguns exemplos de distribuição. Fedora. Em 2003, quando a empresa Red Hat decidiu tornar a linha de produtos Enterprise como a única oficial de seu portfólio, muitos adeptos do Red Hat Linux se sentiram um pouco órfãos. Por isso, a empresa incentivou, na mesma ocasião, a criação do projeto Fedora, uma distribuição derivada e mantida pela comunidade. O objetivo principal do projeto é construir um sistema Linux de propósito geral e de desenvolvimento público. Normalmente são lançadas de 2 a 3 versões do sistema todo ano, enquanto que engenheiros da Red Hat, o ambiente gráfico padrão é o GNOME, e a distribuição também se preocupa com a segurança do sistema, fazendo uso de um conjunto de mecanismos de acesso conhecido como Security Enhanced Linux, SE Linux. Debian. A distribuição Debian é uma das mais antigas em atividade, representando um sistema sólido e bastante popular, não apenas em desktops, mas em servidores do mundo todo. Essa distro também serviu de origem para mais de 140 outros sistemas que derivam dela, como é o caso do Ubuntu Linux. Nos repositórios de programas compatíveis com o Debian estão 37,5 mil pacotes, e embora o projeto hospede apenas software livre, o sistema também permite a instalação de programas proprietários, desenvolvidos por terceiros. Ubuntu. Essa é, no momento, a distribuição mais popular do Linux, e o acesso se deve principalmente ao fato de essa distro ser muito bem adaptada para desktops, mantendo a interface e a configuração bastante amigáveis se comparadas às outras distribuições. Assim como o Debian, o Ubuntu também deu origem a diversas distros diversas, cada uma seguindo um propósito específico, como é no caso do Kubuntu, que traz o KDE como ambiente gráfico padrão, e o Edubuntu, voltado para uso educacional. Você pode experimentar o Ubuntu em seu computador sem a necessidade de desinstalar o Windows ou o Mac OS X. OpenSUSE. Quando a Novell comprou a alemã SUSE, tomou uma iniciativa semelhante à da Red Hat e criou o OpenSUSE, projeto aberto e de base colaborativa que tem como um dos objetivos tornar cada vez mais fácil e simples o uso do sistema Linux. Um dos diferenciais dessa distribuição é a ferramenta de configuração YAML
ST, que permite ajustar detalhes da rede, hardware e segurança mais facilmente, de maneira similar ao painel de controle do Windows. Além disso, foi um desenvolvedor da SE, David Heaven, que anunciou o surgimento do XGL em 2006, levando efeitos tridimensionais ao ambiente gráfico do sistema, com uma rotação de área de trabalho em forma de cubo. Linux Mint. A distribuição tem suas origens tanto no Debian quanto no Ubuntu. Segue o propósito de ser poderosa e ao mesmo tempo moderna, elegante e fácil de usar. Entre os diferenciais da distro estão o suporte completo para recursos multi, incluindo softwares proprietários como o Adobe Flash Player. Também são lançadas 2 versões do Linux Mint por ano, cerca de um mês depois do último release do Ubuntu. Outra peculiaridade é o fato que a distribuição não optar por KDE ou GNOME como ambiente gráfico padrão, seguindo o rumo da maioria. Em vez disso, promove o uso de ambientes Mate e Cinnamon. CentOS. Por último, chegamos no CentOS, uma distribuição feita por indivíduos e organizações que, apesar de não receberem investimentos pesados, criaram um sistema estável da categoria Enterprise. Sendo assim, esse sistema internacional possui recursos e funcionalidades suficientes para ser usado em empresas e corporações, mas sem o custo de suporte e certificação de que concorrentes comerciais costumam praticar. Como se não bastasse, o CentOS é 100% compatível com a Red Hat Enterprise Linux, sendo derivado do mesmo código-fonte.